pão da vida e fé herdada e não firmada, um chamado à maturidade espiritual. Quantas vezes, em meio à correria da vida, buscamos algo que alimente a nossa alma? Algo que sacie essa fome interior que nenhuma comida, nenhum prazer passageiro, nenhum sucesso humano pode preencher. Jesus, certa vez, diante de uma multidão que o seguia, fez uma declaração poderosa, que atravessa os séculos e chega hoje até o meu e o seu coração. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Mas o que ele quis dizer com isso? Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre essa afirmação impactante de Jesus. Vamos entender por que muitos, apesar de andarem entre os crentes, ainda vivem uma fé herdada, não firmada. Uma fé que recebeu tradições, mas não desenvolveu intimidade. Uma fé que conhece o nome de Jesus, mas ainda não experimentou o poder do pão da vida no Espírito. Ao longo do capítulo 6 do Evangelho de João, vemos uma multidão que busca milagres, sinais e pão físico, mas que não compreende o verdadeiro alimento espiritual. Jesus os convida a dar um passo além, a amadurecer, a comer do pão que desce do céu, a crer verdadeiramente e permanecer. Este é um chamado à maturidade espiritual. É hora de firmar a fé, não apenas herdar. Se você sente que já passou da fase de viver só de bênçãos momentâneas, de viver uma fé rasa, se deseja crescer, enraizar-se na palavra, conhecer Jesus não só de ouvir falar, mas de andar com Ele, então este vídeo é para você. Vamos juntos descobrir o que significa comer do pão da vida e responder ao chamado de Cristo para uma fé viva, madura e transformadora. Pão da vida. E prosseguiu: por isso vos tenho dito que ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. João 6:65. Jesus estava cercado por uma multidão que o buscava após o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Porém, ele sabia que muitos o seguiam não por crerem verdadeiramente, mas por interesse no pão que perece. João 6:26. Diante disso, ele declarou verdades espirituais que chocaram os ouvintes e revelaram o verdadeiro motivo pelo qual muitos se aproximam, mas poucos permanecem. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6:35. Aqui Jesus revela que ele é o único que pode saciar a alma. Não se trata apenas de pão físico, mas de uma fome mais profunda, a fome de paz, de sentido, de salvação. E então ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Perceba, irmãos, a fé que leva alguém até Cristo não nasce da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas da ação graciosa do Pai. A salvação é um domingo. E Jesus confirma isso ao dizer: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:44. Este é o grande mistério da graça. Somos atraídos por Deus. Não somos nós que escolhemos primeiro a Cristo, é o Pai que nos revela o Filho. É Ele quem toca os corações, abre os olhos espirituais e convida à salvação. Quando isso acontece, o coração que antes estava endurecido se quebranta, os olhos cegos passam a enxergar, e a alma sedenta encontra descanso. Uma escolha soberana, um chamado de amor. Muitos discípulos, ao ouvirem essas palavras, acharam duro o discurso. João 6:60. E então, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Nem todos suportam o peso da verdade. Seguir Jesus exige mais que entusiasmo, exige entrega, fé, submissão. Por isso, a fé verdadeira é um milagre concedido pelo Pai. Não é uma obra da mente, é um mover do Espírito. Mas diante da debandada, Jesus se volta aos 12 e pergunta: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? João 6:67. E Pedro responde com palavras que ecoam até hoje: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Aleluia! Essa é a resposta dos que foram atraídos pelo Pai. Mesmo que o mundo ofereça distrações, mesmo que a caminhada seja estreita, os que creem sabem que não há outro caminho, outro pão, outra verdade, senão Jesus. Queridos irmãos, essa passagem nos ensina que a fé verdadeira é um presente do Pai.
Jesus é o único que pode saciar a fome da alma. Nem todos suportam um caminho estreito, mas os que creem de coração permanecem. Deus não rejeita quem Ele mesmo atrai. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6, 37. Se hoje você sente no coração um amor sincero por Cristo, alegre-se, pois isso é prova de que o Pai tocou sua alma e te trouxe até o Filho. Valorize esse chamado. Permaneça nele. E alimente-se não apenas do pão que perece, mas do pão que desceu do céu, Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Porque está é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 40. Fé herdada. Refere-se à fé que é transmitida, não pela experiência pessoal, mas pela tradição familiar ou comunitária. Pessoas que cresceram em lares cristãos, foram à igreja desde pequenas, aprenderam versículos e cânticos, mas não tiveram um encontro real com Jesus. Elas conhecem o nome de Deus, mas não o coração dele. Fé não firmada. É aquela que não criou raízes, que não foi trabalhada por meio do conhecimento da palavra, da oração, da comunhão com o Espírito Santo e da prática do Evangelho. É uma fé vulnerável, fraca, facilmente abalada por crises, prazeres mundanos ou perseguições. Judas 1, 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O apóstolo Judas fala de uma fé autêntica, apostólica, firmada em Cristo, pela qual os cristãos devem lutar. Aqui, vemos um convite à responsabilidade pessoal na preservação da fé verdadeira. Não se trata apenas de aceitar uma tradição religiosa, mas de lutar por uma fé genuína, que transforma e santifica. Judas chama a atenção para o perigo dos falsos mestres, da doutrina corrompida e da superficialidade espiritual. Ele mostra que, mesmo aqueles que herdaram a salvação comum, precisam permanecer vigilantes, firmes e conscientes de que essa fé requer luta diária, renúncia, disciplina espiritual e amor a Deus. A realidade que vivemos. Infelizmente, essa reflexão se torna ainda mais urgente quando olhamos para a realidade atual. Igrejas vazias, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Cristãos sem conhecimento bíblico, sem vida de oração, sem frutos do Espírito. Pessoas que abandonam o caminho de Cristo por qualquer prazer momentâneo ou proposta enganosa. Jovens que cresceram na igreja, mas hoje vivem longe de Deus porque nunca firmaram a fé que herdaram. Esse é o retrato de uma geração que precisa urgentemente ser despertada para a verdade do Evangelho. A fé precisa ser pessoal. Ninguém será salvo pelo testemunho dos pais ou pela tradição da igreja. Cada pessoa precisa ter um encontro pessoal com Jesus, nascer de novo, ser transformada por Ele. A fé precisa ser alimentada. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa. É essencial ler a Bíblia, orar, congregar, buscar direção do Espírito Santo e praticar a palavra. A fé precisa ser firme. A fé firme resiste ao tempo, às provações e às mentiras do mundo. Isso só é possível quando nossas raízes estão plantadas em Cristo. Ele é a rocha. A fé precisa ser ensinada com verdade. A igreja precisa deixar de lado o evangelho raso e emocional, e voltar ao evangelho puro, centrado em Cristo, que leva ao arrependimento e à santificação. Precisamos formar discípulos, não apenas frequentadores. O chamado de Cristo é para que sejamos discípulos, firmes na rocha, maduros espiritualmente, perseverantes até o fim. A geração atual precisa mais do que religião, precisa de transformação. E essa transformação só acontece quando a fé passa do ouvido ao coração, da tradição à convicção, da herança à experiência pessoal com Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a não apenas herdar a fé, mas a viver pela fé em Cristo Jesus, lutar por Ele e permanecer nele até o fim. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário. Curta este vídeo se ele te edificou. E compartilhe com alguém que está precisando entender o que é se alimentar verdadeiramente de Cristo. Aqui, neste canal, nós caminhamos juntos rumo à maturidade espiritual, firmadas na palavra e guiadas pelo Espírito Santo. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora para não perder os próximos vídeos. Que o Senhor continue alimentando a sua alma com a verdade que liberta. Que o pão da vida seja o seu sustento todos os dias. Amém.